materiais de prevenção e profilaxia. Os materiais preventivos são aqueles que têm por objetivo prevenir doenças relacionadas à cavidade bucal. Temos como, por exemplo, dentrífugos, enxaguantes bucais, dieta, flúor, profilaxia, protetores bucais, selantes oclusais como ionômero de vidro, que serve como selantes provisórios, pois possuem um alto índice de adesão à estrutura dentária, liberando flúor e pausam o processo de cárie, além de serem materiais de baixo custo. Podemos diminuir as chances de doenças e acúmulo de biofilme com alguns tipos de materiais, como escovas dentais, que são divididas em cerdas, cabeças e cabo. Seus modelos são lustradoras, que são as escovas com cerdas centrais circulares rodeadas por cerdas maiores, que ajudam a reter o creme dental e polir os dentes. Versáteis, escovas de cerdas planas. Elas podem remover a placa e lustrar os dentes. Vai depender da escovação. Antiplaca. As cerdas estão posicionadas em níveis diferentes. As escovas penetrantes. Elas alcançam os espaços entre os dentes e a gengiva. Existem 5 tipos de escovas. São elas as escovas manuais, escovas a pilha, escovas elétricas, escovas ortodônticas e escovas interdentais. A escova ideal é quando a cabeça tem um tamanho de 1 polegada de comprimento e meia polegada em altura, em média para os adultos, e para as crianças com cabeça pequena, adaptando ao tamanho da boca. A mesma deve ser trocada quando começam a aparecer sinais de desgaste, ou no máximo a cada 3 meses. É importante trocar depois de um resfriado, uma vez que as cerdas começam a recolher germes e levar a uma reinfecção. Para uma boa higienização é necessário escovar os dentes no mínimo 3 vezes ao dia, após o café da manhã, almoço e principalmente jantar. Na hora da escovação, devemos fazer movimentos circulares, suaves em todas as superfícies dos dentes, com exceção da face mastigatória, na qual devem ser realizados movimentos antero-posteriores. Fita ou fio dental. A diferença está no formato. A fita é o maior motivo pela qual reduz o tempo para a retirada de restos alimentares acumulados entre os dentes. Para pessoas com pouco espaço na arcada, com apinhamento, ou seja, um dente em cima do outro, o fio é mais indicado, pois deve ser utilizado com movimentos suaves quando a passagem do fio entre os dentes, evitando impactos na gengiva, mexendo para cima e para baixo, de um lado para o outro. Sempre usar o fio ou a fita dental antes da escovação. Dentifrícios. Os dentifrícios são pastas que possuem consistência de géis e são compostas por diferentes substâncias, as quais facilitam a remoção de placa, além de prevenirem cárie e outras doenças. Enxaguatórios. Ajuda no controle químico da placa bacteriana. Elimina as bactérias nocivas. Combate o mau hálito. Ajuda em casos de cicatrização e proporciona uma sensação agradável após a escovação. Outro fator muito importante para que possamos manter uma boa saúde bucal é a nossa alimentação. Produtos sólidos e bebidas com grande quantidade de açúcar, gordura e sal contribuem diretamente para a formação de cáries, além de conterem carboidratos fermentáveis, os quais são capazes de reduzir o pH salivar, estimulando a formação de cáries. Pertencem a este grupo doces, bolachas, salgadinhos, pães, sucos de frutas industrializados, refrigerantes e etc. Além disso, o acúmulo de placa bacteriana pode ser muito prejudicial. E para que este acúmulo seja minimizado, podemos usar alguns tipos de materiais que nos auxiliam, como o evidenciador de placa bacteriano. Ele é um produto que tem como intuito pigmentar o local onde possui maior acúmulo de placa bacteriana, auxiliando assim na escovação. Hoje em dia, existem evidenciadores mais tecnológicos. A exemplo, temos o de placa de Ange, que por meio de diferentes cores de pigmento, pode-se diferenciar a placa madura de uma recente.
Existem 4 tipos de evidenciadores. Tablete. Deve ser mastigado por 30 segundos, misturado com a saliva e depois cuspir. Cotonete. Esfregar nos dentes até que mude de cor. Solução. Bochechar por 30 segundos e cuspir. Fio. São passados da mesma forma que o fio tradicional. Ele pode ser um grande aliado na escovação, tanto na fase infantil quanto adulta. Além de cuidados em casa, devemos fazer a profilaxia, que tem como intuito a prevenção de doenças. A limpeza profilaxia dentária é realizada por um cirurgião dentista e tem como objetivo a retirada de placa bacteriana e do tártaro. É recomendado que este tratamento seja feito a cada 6 meses, ou no mínimo a cada 12 meses. O dentista inicia o procedimento passando o ultrassom, ou uma cureta para retirar os tártaros. Depois disso, uma escova de Robinson para superfícies vestibulares e oclusais, e a taça de borracha para superfícies palatinas. É passado pasta profilática ou pedra-pomes. Profilaxia é uma limpeza que faz a remoção da placa e polimento da área afetada. Esse procedimento é dividido em 4 partes. Remoção do tártaro. A primeira etapa consiste na raspagem e remoção do tártaro com aparelho de ultrassom. Jateamento é um jato de bicarbonato de sódio que tem como função a remoção das placas e também o polimento da superfície dentária. Polimento, feito com taças de borracha, é ideal para higienização e polimento da arcada dentária. Flúor só é feito em casos específicos e serve para devolver os minerais e fortificar os dentes. Recomenda-se que esse procedimento seja realizado a cada 6 meses, prevenindo doenças bucais. Se feita regularmente, a limpeza pode evitar diversas doenças, como a cárie, periodontite e gengivite, além de prevenir perdas dentárias, tártaro, placa bacteriana e mau hálito. O flúor também pode ser um grande aliado, pois possui 2 mecanismos de atuação no combate à cárie, sobre o hospedeiro, tornando-o mais resistente, ou sobre o metabolismo das bactérias. 1. Atuação do flúor na formação dos dentes. O principal mineral presente nos dentes é a hidroxiapatita. Hidroxiapatita forma íon cálcio mais íon fosfato mais íon hidroxila. As bactérias do meio bucal utilizam o açúcar como fonte de energia, formando ácido lático. O meio acidificado desloca o equilíbrio da reação para a direita, provocando a cárie. A ingestão de íon fluoreto no período de formação dos dentes propicia uma troca iônica, originando a fluoripatita, mineral mais resistente à dissociação e, portanto, à cárie. Hidroxiapatita mais íon fluoreto forma fluoripatita mais íon hidroxila. Existe ainda a possibilidade de formação de película insolúvel de fluoreto de cálcio, que atuaria como a barreira à influência de ácido lático. Hidroxiapatita mais íon fluoreto forma fluoreto de cálcio mais íon fosfato. 2. Atuação do flúor sobre o metabolismo das bactérias. Evidências têm demonstrado que, na presença de íon fluoreto, as bactérias sintetizam um tipo de polissacarídeo extracelular que não propicia a aderência das placas dental. Sendo assim, esta seria removida com mais facilidade. Uma segunda hipótese seria de que, como resultado da exposição ao flúor, as bactérias que se depositam sobre a placa não sintetizariam na mesma proporção o ácido lático. Além disso, existe a teoria da eletronegatividade, onde o íon fluoreto manteria a uma distância razoável os micro-organismos que possuem a parede celular também eletronegativa. Outro material que pode auxiliar na manutenção da saúde bucal são os selantes, pois a maioria das cáries encontradas em crianças e adolescentes está concentrada na superfície de fossas e fissuras dos primeiros molares. Os selantes de fossas e fissuras são utilizados como agente preventivo ao desenvolvimento de lesões cariosas em sulcos e fissuras encontradas na superfície oclusal dos dentes posteriores, principalmente em pacientes que apresentam risco aumentado ao desenvolvimento de lesões de cárie por diversos fatores, como dieta cariogênica
higienização bucal e controle de biofilme dental deficiente. Os selantes são aplicados com o objetivo de prevenir o início da cárie e ou interromper sua progressão, proporcionando uma barreira física que inibe a proliferação de micro-organismos e partículas de alimento em sulcos e fissuras. Os cirurgiões dentistas podem recorrer às recomendações clínicas para a tomada de decisão. Tais decisões devem estar em equilíbrio com a experiência profissional, as necessidades individuais e preferências do paciente. Sendo assim, é indicado quando está em estágio de erupção dentária, primeiro e segundo molares, idade e higiene do paciente, histórico de cárie do indivíduo, hábitos alimentares, cooperação e confiança no retorno do paciente, tipo e morfologia do dente e o julgamento clínico de cada paciente. Os profissionais são encorajados a empregar estratégias de avaliação de risco à cárie para determinar se a colocação de selantes é indicada como medida preventiva primária. O risco de cárie é constante e seus fatores de risco podem mudar no decorrer do tempo, impactando diretamente sobre aumento ou diminuição deste. Portanto, o status do risco da cárie deve ser reavaliado periodicamente. As instruções do fabricante para o uso dos selantes devem ser seguidas e o campo seco é importante durante sua aplicação. Profilaxia antibiótica. A palavra profilaxia significa medida preventiva. Embora os antibióticos sejam frequentemente prescritos após o primeiro sinal de uma infecção em qualquer parte do corpo, eles também podem ser tomados para prevenir uma infecção. Durante um tratamento dentário, qualquer bactéria introduzida ou já presente na boca pode facilmente entrar na corrente sanguínea. A administração de um antibiótico ajuda a proteger um paciente vulnerável contra infecções. Quem precisa de profilaxia antibiótica? Recomenda-se que o cirurgião ortopédico que implantou a prótese decida caso a caso se é ou não necessária a medicação. Em geral, os pacientes que precisam de profilaxia são aqueles que serão submetidos a uma cirurgia de gengiva ou outro tipo de incisão no tecido bucal. A maioria das pessoas que precisam de profilaxia antibiótica são pacientes com doenças cardíacas nas quais existe o risco de infecção das estruturas do coração por bactérias. Transplantes cardíacos, válvulas protéticas e derivações cirúrgicas recentes são motivos comuns para a prescrição da profilaxia antes da consulta odontológica. Antibióticos de prescrição comum. A amoxicilina é o medicamento mais comumente prescrito para profilaxia com antibióticos por via oral. Caso você seja alérgico a determinado antibiótico, o cirurgião dentista pode prescrever uma dose de clindamicina. Dose adequada e efeitos colaterais. A dose dependerá da idade, da altura do paciente e do antibiótico que o médico vai prescrever. Os antibióticos orais devem ser tomados geralmente 1 hora antes do procedimento odontológico. Também podem ser tomados até algumas horas após o procedimento, caso o paciente esqueça de tomar antes de ir ao consultório. Mas é melhor seguir as instruções do cirurgião e chegar à consulta odontológica totalmente preparado. A maioria dos antibióticos deve ser ingerida como uma pequena quantidade de alimento. É sempre recomendável conversar com o médico, farmacêutico ou dentista, já que os antibióticos diferentes têm efeitos diferentes. Profilaxia odontopediátrica. A profilaxia é extremamente essencial para se ter uma saúde bucal de qualidade, principalmente em crianças. Ajuda a manter os dentes fortes e saudáveis, prevenindo a cárie, tártaro e doenças. A profilaxia dentária em crianças é realizada com escovinhas, taças de borrachas especiais, ultrassom, uma pasta profilática que é composta por abrasivos que vão ajudar a remover a placa e polir a superfície dentária. E quando é indicado, a profilaxia é finalizada com uma aplicação tópica de flúor. O ideal é que seja feita em crianças ao menos 2 vezes ao ano, com um intervalo de 6 meses entre elas, mas, dependendo do risco de cárie e de maior propensão no aparecimento de doenças, o tempo de consulta irá variar. É importante ressaltar também que necessita ter cuidados após a profilaxia e que os pais e responsáveis precisam estar atentos, supervisionando a escovação e ajudando as crianças com dietas equilibradas.
Os benefícios que a profilaxia infantil traz à saúde bucal das crianças são diversos e é extremamente essencial nos cuidados dos dentes.